E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a vitória do Vasco sobre o Cuiabá. Vitória que deixou o Vasco em 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Poderíamos ter tido uma colocação melhor se não tivéssemos tropeçado em alguns jogos, mas foi uma temporada de muitos altos e baixos para o Vasco. Começamos o ano sonhando bastante, com alguns investimentos importantes, como a chegada do João Vitor, algumas outras contratações interessantes que o Vasco havia feito. Depois tivemos um baque muito grande com a saída da 777, o Pedrinho assumindo o Vasco, um caos total, perdemos de 6-1 para o maior rival dentro do Maracanã, mas mesmo assim resistimos. Chegamos à semifinal da Copa do Brasil, um feito que o Vasco já não fazia há muito tempo. Ganhamos jogos importantes contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Paranaense. Fizemos um campeonato brasileiro no qual não brigamos para não cair até a última rodada. Sonhamos com um título de novo de Copa do Brasil. Teve a chegada do Felipe Coutinho, que foi uma explosão tão grande, com a barreira vai virar baile. Tivemos muitos capítulos nesse ano do Vasco de 2024. Um ano no qual o Vasco está se arrumando com o Pedrinho, se preparando para se tornar SAF e ter alento para um 2025, 2026 e assim por diante vencedor. Podemos ter próximos anos do Vasco vencedores. O Vasco está se preparando para isso. Então, não foi um ano de todo ruim. Beleza, rapaziada? E hoje, nossa vitória, 2 gols do Pirata, Verratti, um jogo que não valia tanta coisa assim, né, no Campeonato Brasileiro. Valia sim uma colocação melhor para o time do Vasco, mas a gente fez o nosso papel, vencemos, não conseguimos meter 12, mas nem se a gente tivesse metido 12, teríamos ido para a Libertadores da América, porque o Bahia ganhou o seu jogo do Atlético Goianiense. Beleza? Grande vitória do Vasco, que começou já com um lance no qual o Vasco quase leva o gol. O Vasco quase levou o gol, ninguém sabe como é que o Derek Lacerda do Cuiabá perdeu um gol inacreditável, mas graças a Deus pra gente não levamos esse gol. Mas eu gostei hoje da desenvoltura do que foi o time do Vasco do Felipe Maestro. Principalmente na primeira etapa, quando os jogadores do Vasco estavam mais inteiros fisicamente. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração que era um Cuiabá já rebaixado, um time fraco do Cuiabá, ok, mas o Vasco se comportou bem dentro de campo. O Vasco chegou em algum período da partida que estava batendo 70% de posse de bola. O time do Vasco conseguia trabalhar melhor as triangulações, conseguia trabalhar melhor as aproximações, principalmente quando o Felipe Coutinho conseguia se conectar com Alex Teixeira, com Jair, com Matheus Carvalho. As triangulações do Vasco surgiam com muita naturalidade. Um Vasco com muitos jogadores ocupando o campo de ataque, o que sim deixa o time do Vasco com a zaga um pouco exposta em alguns momentos, tanto que vocês veem vários lances no qual os zagueiros do Vasco estão expostos em mano a mano com o Derek Lacerda, o atacante que era do Cuiabá, em lançamentos para ele. Mas um time que quer jogar para frente, um time que quer praticar um bom futebol, vai correr esse tipo de risco, e é por isso que entra aquilo, você tem que ter bons zagueiros para ganhar esses duelos. Hoje o Léo ganhou duelos importantes, o João Vitor ganhou duelos importantes, então o Vasco abre o placar numa jogada de uma inversão do Felipe Coutinho, consegue encontrar o Puma, o lançamento sai certinho, o Puma quando vai ajeitar a bola não ajeita tão bem, mas a ajeitada ruim do Puma deixou a bola à feição para a finalização do Verratti, que finalizou muito bem no canto do goleiro, marcou o gol, foi uma paulada, não tinha como o goleiro fazer a defesa. E também o que me agradou foi que o Vasco fez o gol e continuou tentando trocar passes, trabalhar a bola, jogar no campo de ataque, marcar o segundo gol, não entregou a bola para o Cuiabá e se retrancou. O Vasco ainda leva o gol sim na primeira etapa, o Vasco leva o gol de empate, até que um gol polêmico, porque por um ângulo parece que está impedido, pelo outro ângulo parece que está na mesma linha. O VAR decidiu dar o gol para o Cuiabá, não fez falta no final, o Vasco venceu o jogo da mesma forma, mas foi uma desatenção da defesa do Vasco. Se o Vasco vai bem no ataque com essa formação, hoje o Vasco sofreu alguns ataques perigosos. O Vasco faz o que? Deixa o Jair como primeiro volante, coloca o Matheus Carvalho como um volante pelo lado esquerdo, coloca o Hugo Moura como um volante pelo lado direito para ser a sustentação das triangulações, cada um de um lado. E deixa o Felipe Coutinho e Alex Teixeira flutuando mais por dentro, com o Verratti mais centralizado, e adianta bem os seus laterais. Esses são alguns pontos do time do Vasco. Levamos o gol de empate, só que o Vasco rapidamente conseguiu ainda na primeira etapa fazer o 2-1 com o Verratti novamente. Uma jogada que o Matheus Carvalho encontra um ótimo lançamento. O Matheus Carvalho é um jogador que muitas vezes a gente reclama, a gente pega no pé, mas ele acabou sendo importante para essa temporada do Vasco. Não é um jogador da mais alta prateleira do futebol brasileiro, mas é um cara que desarma, é um cara que luta, que briga. O que acontece é que tem alguns jogos que o Matheus Carvalho se desliga demais e acaba sofrendo, mas tem outros jogos do Matheus Carvalho, como o de hoje, que ele vai bem na partida, e hoje foi um bom jogo ali do Matheus Carvalho,
conseguiu encontrar uma ótima bola pro Verratti, que aí não pipocou e fez o gol. Tivemos o retorno do Paulinho, voltando e atuando alguns minutos importantes no segundo tempo. Tivemos o Maxime atuando também mais por dentro. Tivemos alguns minutos com o time e Payet jogando junto, mas é muito raro, né? Sempre quando um entra, o outro acaba cansando e sai também do jogo. Então, rapidamente, o Coutinho saiu para a entrada do Paulinho. Paulinho que voltou e quase marcou um gol, estava impedido, realmente estava à frente. Ali não tem o que a gente questionar em relação ao VAR. Então a gente tem que aceitar a regra, estava à frente o gol do Paulinho, mas o Paulinho é um jogador que é isso, cara, é aquele jogador box to box, aparece no ataque, aparece na defesa, corre o campo todo, e essa sempre foi uma das grandes faltas que fez o Paulinho no time do Vasco, e agora ele está retornando e vai acrescentar isso. Tivemos o Leandrinho hoje iniciando o jogo, o Puma iniciando o jogo do outro lado, o Puma, apesar de ter dado uma assistência, eu achei ele um pouco desconectado da partida, não sei se é questão da máscara. E pelo outro lado, o Leandrinho fez um jogo ok, não chegou a comprometer, mas também não fez um jogo brilhante, o Leandrinho. Mas, assim, uma boa partida de novo do Felipe Coutinho, participando bem do jogo. De novo o Alex Teixeira participando bem do jogo, tomara que o que ele sentiu não tenha sido nada. E o Verratti voltando a pegar confiança para marcar gols. Teremos um ano de 2025 perfeito, fantástico? Depende. Se a gente tiver um bom investidor para a SAF, podemos ter um ano que já podemos sonhar com títulos de novo. É isso mesmo, cara. O Vasco com dinheiro pode fazer um investimento que a gente pode brigar assim lá em cima. Não tô falando que a gente vai ser campeão, mas a gente pode brigar lá em cima. E agora a gente indo para uma Sul-Americana, a gente tem chance. Os times que estarão na Sul-Americana, teoricamente, não são tão fortes. Se o Vasco tiver um bom investidor, a gente pode sim beliscar aí um título internacional novamente, que já estaria de bom tamanho para o Vasco. Se você pegar em consideração que nos últimos anos sofremos demais com rebaixamento, não brigamos quase por nada, brigamos dessa vez pelo título da Copa do Brasil, chegamos na semifinal. Mas 2025 ainda falta a gente saber pelo que o Vasco vai brigar, depende muito se vai ter investidor ou não de SAF. Mas tivemos reforços importantes, Paulinho, o Jair, vamos ter o Adson para a próxima temporada, o David também vai retornar, então o time deve dar uma encorpada, precisamos saber quem vai ser vendido, quem é que vai ficar, isso tudo a gente vai ter um balanço até o final do ano. Beleza, rapaziada? Obrigado a todos vocês que acompanharam essa temporada do Vasco comigo, de coração mesmo, amo cada um de vocês. Vocês são importantes demais aqui na minha vida, estão aqui todos os dias, torcedores do Vasco, torcedores do Botafogo. Eu pude encerrar mais uma temporada aqui com vocês e fico feliz demais, cara. Abração do Francesco pra nós. Fui.